Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Eu costumo dizer que por trás de uma mensagem bíblica sempre existe um ensinamento. Um ensinamento que a maioria das pessoas não enxergam ou não querem enxergar. Os versículos lidos dessa noite nos é revelado a história de um jovem rico que veio indagar a Cristo Jesus com uma pergunta. Essa pergunta, ao modo de ver cristão, é uma pergunta correta. Ele fez para Cristo Jesus uma pergunta certa. O que me falta ainda? Ele já tinha perguntado para Jesus que era preciso para ele salvar, para ele obter a salvação. Jesus respondeu para ele. Ele falou que aquilo que Jesus falou, ele costumava fazer. Mas ele queria saber o que ainda faltava para ele. Esse jovem, como diz a palavra, ele era muito rico, tinha muitos bens. E a resposta que Cristo deu a ele não agradou. Por quê? Porque diante das circunstâncias que ele via, esse jovem tomou a pior decisão que alguém pode tomar nessa vida. E a resposta que ele deu, mesmo sem dizer nenhuma palavra, foi uma resposta errada. Então vejamos, qualquer pessoa que lê a Bíblia concluirá que esse jovem rico era um judeu de classe alta. Uma pessoa importante dentro do meio em que ele vivia. Ele andava segundo os mandamentos de Deus, sim. E queria saber como receber a salvação. Então, um rico, judeu, que não sabia como receber a salvação. Quando ele ficou na presença de Jesus, ele se pôs de joelho. Ele fez uma pergunta: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Cristo lhe respondeu: bom, só Deus. E ainda lembrou ele os 10 mandamentos. E com certeza todo judeu devia saber.
é o povo escolhido por Deus. Ao ser arguído sobre os 10 mandamentos, aquele jovem declarou que desde a sua infância, desde pequenino, ele conhecia e obedecia aos mandamentos. Lógico, os mandamentos de Deus. Então Cristo disse àquele jovem que ele deveria vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres. Feito isso, viesse a seguir a Cristo. A palavra é clara. Ela fala que esse jovem virou as costas e foi embora. Ali diz que ele foi muito triste, porque tinha muita riqueza, tinha muitos bens. Essa é a história que a Bíblia narra a respeito desse jovem rico. Essa é a história que todas as pessoas, ao ouvir, ao ler, entendem. Mas essa mesma palavra é muitas vezes mal interpretada por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando Cristo disse aos seus discípulos que é muito difícil um rico entrar no céu, ele não quis dizer que o rico não entra no céu. Ele falou que é difícil. Uma outra passagem, ele vai além ao dizer: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Cristo falava para as pessoas, ele procurava falar com palavras que as pessoas pudessem entender. Ele usava exemplos que eles pudessem entender, que eram de conhecimento deles. E quando ele falava do buraco de uma agulha, ele não estava se referindo ao fundo de uma agulha, essas agulhas para coser, para costurar, como você quiser. Ele se referia a uma porta baixa e estreita, uma das portas para entrar em Jerusalém. Eu acredito que essa porta era só para pedestres, só para pessoas passar. Era uma porta que os camelos, por ser alto, por ser grandes, não podia passar, não cabia, não dava, não tinha passagem para eles ali. Então, alguns camelos podiam até passar, mas com muita dificuldade. E na maioria das vezes, podiam passar de joelhos. Portanto, Cristo quer dizer que o rico só pode entrar no reino de Deus de joelho. Essa é a interpretação para essa palavra. Em palavras muito suaves,
Cristo Jesus queria se referir às dificuldades que as pessoas têm quando têm muitos bens. Quando as pessoas são muito ricas, elas encontram dificuldades para seguir a Cristo. Porque o muito rico muitas vezes é ganancioso. Nem todo rico é ganancioso. Mas a grande maioria deles é ganancioso. Cada vez quer mais. Outros ficam preocupados que alguém tome aquilo que ele tem. Essas preocupações em ganhar mais, em perder aquilo que tem, tiram do rico, da maioria dos ricos, o tempo de seguir a Cristo, o tempo de andar com Cristo. Se você observar claramente na palavra de Deus, você vai ver que Cristo Jesus sentiu amor por aquele jovem rico. Pois Cristo via nele um ser humano bom. E ele, Cristo, queria ajudar as pessoas. Mas infelizmente, aquela pessoa que era muito boa, ela também é apegada ao dinheiro. E a palavra de Deus é claríssima. Se você colocar algo no lugar de Deus, colocar algo em primeiro lugar e não Deus, com toda certeza você não vai para o céu. Infelizmente, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Não é diferente não. Se você observar a minha igreja, a tua igreja, a nossa igreja, aquela igreja que nós frequentamos, estão cheias de crentes, mas crentes entre aspas. Porque são pessoas que não conseguem se livrar de suas maldades. E agora não importa se é rico ou pobre. Não é só o rico que não consegue. Tem muito pobre que também não consegue. E não consegue livrar das suas maldades. Por isso Jesus, com as suas palavras, ele não estava ensinando que é preciso doar todo o dinheiro para ser salvo. Não é isso que ele quer dizer. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono de todo o ouro e da prata, então ele não precisa de dinheiro. Mas é preciso sim de dinheiro para fazer a obra de Deus. O templo tem água, tem luz, tem limpeza. E tem mais coisas a serem cumpridas. Mas uma coisa é certa. A salvação não se compra. Porque a salvação é um presente gratuito de Deus. Então ninguém vai poder comprar a salvação porque tem dinheiro. Salvação é um presente de Deus. A salvação vem pela fé. Fé em Cristo Jesus. Deus nos salva sem nós merecermos. Deus nos salva simplesmente porque nos ama. A palavra descrita no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9.
por detrás dessa mensagem, uma mensagem simples, Cristo Jesus quer nos ensinar algo que poucos conseguem enxergar. Observe que esse jovem era obediente. Ele obedecia os mandamentos. Só que ele não havia assimilado o espírito da lei. Porque naquela época era a lei que imperava. O espírito da lei se resume no amor. Se resume na caridade. Mas caridade perfeita. Então, para aquele jovem, faltava algo mais. Faltava uma abertura plena à graça. Ah, mas na época da lei não tinha graça? Tinha. Desde o princípio, a graça foi baseada no amor. Em outras palavras, Cristo Jesus queria dizer que a observância dos mandamentos, embora seja necessária, não é tudo. Se faz, portanto, necessário aderir e seguir a Cristo Jesus. Você pode ser uma pessoa boa, honesta, excelente, maravilhosa, mas se você não segue, se você não aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nada vale. Não há trocas da salvação. Salvação é de graça. De graça para quem crê em Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus, através de Cristo Jesus, nos ofereceu a salvação. Para mim, para você, para todas as pessoas. Para os muçulmanos, para os xiitas, para os africanos, para todos. Ele não fez acepção de pessoas. A salvação é oferecida de graça para todo mundo. Mas aceitar a salvação é livre. É um ato livre. Então você aceitando, você vai amar de todo o coração. Você vai distribuir os seus bens aos pobres e seguir o Mestre a atingir a perfeição. Uma perfeição que consiste no amor de Deus. Um amor a Deus e um amor ao próximo. Um amor feito espontaneamente de todo o coração. É isso que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. E repetido novamente no capítulo 19, versículo 18 e 19. Portanto, irmãos, a lei e aquele jovem rico era cumprida. Aquele jovem rico cumpria a lei. Mas faltava algo nele, que era seguir Cristo Jesus. Jesus os amava. Jesus também te ama. Jesus te chama. Mas ele põe uma condição prévia.
que é a renúncia de si mesmo. É a renúncia dos bens que possam impedir que o amor de Deus, que possam impedir um amor a Deus, um amor verdadeiro, um amor de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada é mais importante do que Ele. Significa que nós temos de perder muitas vezes as coisas que temos, como o dinheiro, a família, o emprego. Todas essas coisas são passageiras para decidir por Cristo Jesus. E essa decisão por Cristo Jesus é com toda certeza a coisa mais importante em nossa vida. O jovem rico precisava aprender a valorizar o dinheiro de uma maneira menor. Ele tinha de deixar de confiar no dinheiro e colocar toda a sua confiança em Deus. Sim. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Eles confiam nos seus bens materiais e deixam de confiar em Deus. Portanto, o mandamento do amor ao próximo, que não está incluído lá nos 10 mandamentos, mas se encontra registrado em Levítico 19, versículo 18. Está registrado no Sermão da Montanha e propõe uma justiça superior. O Sermão da Montanha propõe essa justiça superior, sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Existe essa justiça, pois a perfeição do Pai é revelada no amor, um amor pleno. A perfeição de Deus, como eu falei, se revela nesse pleno amor. Mas um amor que nós devemos ter tanto para com Deus como para com o próximo. Um amor sem fingimento. Um amor sem trapaça. Um amor verdadeiro. Um amor que se espelha no amor de Deus. Portanto, irmãos, o amor ao próximo é a primeira expressão do amor de Deus. E com toda certeza é a plenitude da própria lei. Não são palavras minhas. São palavras escritas no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. Portanto, não se deixe enganar. Não basta ser religioso, não basta frequentar uma igreja, não basta levar seus dízimos e suas ofertas. Tudo isso é necessário. Mas se você não aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
procurando seguir os seus passos, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Somente assim, se espelhando em Cristo Jesus, é que você poderá entrar no reino dos céus e conviver eternamente com Cristo Jesus. Amém.